Amém? Toma o seu assento aí. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus tem algo novo para nós. Estava aqui pensando há pouco, o que é mais fácil para nós? O que é mais fácil para nós, não só como filhos de Deus, como humanos, reclamar ou agradecer? Qual o caminho mais fácil? É mais fácil agradecer ou é mais fácil reclamar? Normalmente é mais fácil reclamar. É mais fácil falar dos outros. É mais fácil. Os caminhos mais fáceis são esses. É mais fácil reclamar do que agradecer. E eu estou com um versículo na minha mente, que é Salmo 30. Abra comigo já aí, por favor. Salmo 30. E o versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual o significado prático desse versículo? A parte final: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo está dando uma resposta para alguém. E a resposta, numa linguagem mais prática nossa, seria: tudo que você está passando é uma fase, vai passar. É isso. A resposta desse versículo, porque o versículo diz, tá trazendo a noite como choro e o dia como alegria. Está dizendo que à noite eu choro, mas a noite ela tem um fim. Quando a noite chegar ao fim, vai haver a alegria. Então o salmista está dizendo que o choro é uma fase, mas vai passar, e o dia vai chegar. Quando o dia chegar, vai haver alegria. Então nós temos dias bons, dias maus, dias que nós estamos bem-humorado, mal-humorado, dia que eu estou em guerra, estou em paz, dia que ninguém pode olhar torto para mim, que eu já solto os cachorros, dia que eu estou mais tranquilo. Esses somos nós. Os dias de choro, eles têm um fim. E eu me recordei de uma história bíblica, quando Jesus ele foi servir um café da manhã. Olha só, gente, Jesus foi servir um café da manhã para um discípulo. Alguém já sacou a história, não? Na verdade, Jesus foi servir o café da manhã para alguns discípulos, mas ele tinha um discípulo em especial, que aquele café da manhã é como se era específico para aquele discípulo.
Vocês sacaram? Não? Quem já comeu peixe aqui no café da manhã? Bastante, eu acho que bastante gente, né? Na tua vida toda. Um peixe no café da manhã? Não. Peixe assado no café da manhã. Peixe assado na brasa no café da manhã. Ficou mais difícil ainda, né? Peixe assado na brasa, na beira da praia, no café da manhã. Mais difícil ainda. Jesus fez isso. Ele serviu um cafezão para os seus discípulos, mais ou menos dessa forma. Imagine, Jesus... Eu acredito que hoje em dia as cestas são bem modernas, né? Para quem vai fazer uma surpresa. E Jesus estava fazendo uma surpresa a esses discípulos. Eles não sabiam que Jesus iria até lá e ia fazer a surpresa. A surpresa de uma cesta de café da manhã hoje é bem mais moderna, atualizada. A cesta do café da manhã que Jesus estava trazendo ali, naquela surpresa, era peixe assado na brasa com pão. Tinha pão, né? É um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Alguém lembra dessa história? Ah lá. Gente, e está falando de Jesus vai fazer essa surpresa para um discípulo. Claro que são 7 discípulos que estão aqui. Mas o foco de Jesus principal, no contexto, quando você lê, você percebe que Jesus ele quer atingir um deles principalmente. E o nome dele é Pedro. É Pedro. Pedro, como nós conhecemos a história nos evangelhos da vida de Pedro, ele era um pescador. Jesus, quando está passando, evangelizando no mar, ele encontra Pedro. E ele chama Pedro para seguir o caminho, tornar Pedro pescador de almas. Pedro, então, deixa a vida de pescador secular e começa a viver uma vida de pescador de almas junto com Jesus. Jesus faz ali a colheita dos 12 discípulos, e agora Jesus começa a ensinar os 12 discípulos, e esses 12 discípulos, incluindo Pedro, começa a participar do ministério de Jesus. Pedro, participando do ministério de Jesus, ele participou dos momentos mais íntimos de Jesus. Pedro foi aquele que subiu com Jesus até o monte e viu Jesus se transfigurar. Ele foi até o monte da transfiguração com Jesus e viu toda aquela cena. Pedro foi aquele que estava junto na tempestade com o barco onde Jesus acalmou a tempestade. Pedro foi aquele mesmo que andou sobre as águas. Pedro, esse mesmo Pedro que defendeu Jesus quando ele estava sendo preso lá no Getsêmani, onde ele arranca a sua espada e fere um soldado. Ou seja, Pedro participou dos milagres de Jesus, dos momentos mais cruciais do ministério de Jesus,
ali estava Pedro. Quando os soldados prendem Jesus, agora Jesus está preso, prestes a ir à crucificação. Pedro é colocado à prova, porque alguns soldados viram Pedro e eles já haviam visto Pedro outras vezes andando com Jesus, e eles questionaram Pedro dizendo: você é um deles, você fala igual ele, você é como ele, se referindo a Jesus. O que Pedro faz? Pedro diz: não, eu não conheço Jesus. Como que Pedro vai me dar uma resposta dessas? Se Pedro participou dos milagres de Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro viu Jesus sendo transfigurado, Pedro defendeu Jesus no Getsêmani, Pedro participou na tempestade no mar e viu Jesus acalmando a tempestade. E aí, quando alguém pergunta para Pedro se Pedro conhecia Jesus, ele disse: não, eu não conheço esse Jesus. E mais uma vez, alguém pergunta a segunda vez, Pedro não conhece Jesus. Nas suas palavras. Ou seja, nós conhecemos Pedro, a fama de Pedro é muito pela sua negação a Jesus. Quando se fala Pedro, aquele que negou Jesus, né? Não se fala tanto das qualidades de Pedro, mas se fala muito por Pedro ter negado Jesus. Gente, diante disso, que Pedro negou Jesus, ele começa a se culpar por ter negado Jesus. Jesus foi crucificado, morreu, mas Pedro não se conformou. Ele não se conformou. Tudo que ele havia feito no ministério em prol do reino de Deus, agora parece que foi jogado no lixo. Quem lê os passos de Pedro, vai ver que Pedro, após ele ter negado Jesus, vai ver que ele não é o mesmo. Ele está para baixo. E aí, no capítulo 21 de João, conta um pouco dessa história. João, capítulo 21. A Bíblia diz que Pedro, ele decide agora ir pescar. Pedro não é mais o mesmo. É como se Pedro tivesse querendo voltar às suas origens. Como se ele quisesse abandonar tudo que ele havia vivido, tudo que ele havia aprendido e retornar lá no início. Voltar à vida de pescador. No capítulo 21 vai dizer, ele decide. Ninguém convidou ele para ir pescar. Não foram os amigos dele, os outros discípulos que convidaram Pedro a ir pescar. Ele decidiu pegar o barco e ir pescar. Alguns outros discípulos disseram: já que você vai, nós vamos também. Porque Pedro era influente.
O que alguém influente faz? Faz com que pessoas sigam ele. Se nós somos influentes em Deus, nós vamos influenciar as pessoas em Deus. Se nós somos influentes a retornar, tem pessoas que se espelham em nós, e elas vão ser influenciadas a irem conosco. Se o Ney chegar a decidir regressar, retornar, é só um exemplo. Hipoteticamente, supostamente, talvez os filhos dele vão querer seguir ele, porque eles olham para ele como espelho. Pedro era influente. Ele decidiu sozinho ir pescar. É o que o versículo diz. Ele estava indo. Aí os 6 demais disseram: nós vamos com você. Olha a influência que Pedro tinha. Pedro leva os demais, eles vão para a pesca. Exemplo, no final do dia, de um dia, e eles passam a noite toda pescando, e trazem muito peixe, é isso? Não, quem conhece a história sabe que a pescaria deles foi uma tragédia. Eles não pescaram nada. Agora vamos ponderar aqui que eram pescadores experientes. O passado deles era de pescaria. Então eles entendiam tudo do mar. Mas chegaram lá no mar, a noite toda, quem sabe pararam o barco em vários pontos, usando estratégias para pescar, e tudo dando errado. Sabe aquela fase que você está, entre aspas, dá tudo errado? Meu Deus, tudo que eu faço dá errado, minha vida parece que estou andando para trás. Está errado, não consigo engrenar. Essa era a fase de Pedro. E eu creio que Pedro estava vivendo o versículo que nós lemos aqui. À noite. O choro pode durar uma noite. Mas Pedro estava nessa fase. A culpa dentro dele por ter negado Jesus e não ter a possibilidade de ter encontrado Jesus novamente para se retratar, porque Jesus morreu. A culpa dentro dele, a alma dele estava ferida. Aí decide retornar, decide voltar à pescaria. O que ele sabe fazer de melhor dá errado. Imagine só, o Ney é o pintor da vez, o cara profissional, e ele começa a pintar e começa a dar falha na tinta, começa na parede e a tinta não encaixa o fundo, não sei o que, tá errado, dá errado. Como isso, Ney? Como que ele vai explicar, se ele é um pintor profissional, como que ele vai explicar que não está dando certo a pintura? Pedro era o profissional da pescaria, mas não estava pegando nada. Passaram a noite pescando, mas
a noite está finalizando. Se você está num momento de guerra, é uma fase, vai passar. A noite começa, teoricamente, começa às 6 horas, né? 6 horas da noite até às 6 horas da manhã. Talvez você está iniciando a noite. Ninguém quer iniciar uma noite nesse contexto nosso. Talvez você está lá pelas 8 horas da noite, tem um chão ainda para você passar. Mas talvez você já está lá nas 5:30 da manhã. O raio do sol está quase te alcançando. Né? Nós não, normalmente quando nós estamos no choro da noite, nós não vemos a hora de chegar lá às 5:59 da manhã, porque 6 horas, teoricamente, é para o raio do sol começar a subir. Um sinal de que uma paz começar a reinar, uma alegria começar a voltar novamente. Assim estava Pedro. O sufoco da noite está passando e eles estão chegando. Gente, quando eles estão chegando, Jesus já tinha tudo arquitetado, gente. Jesus já estava tudo programado no calendário de Jesus ali. Jesus, ele já havia morrido, já havia ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou, ele fez algumas aparições. Essa é a terceira aparição que Jesus vai fazer. Jesus chega na praia, eu quero crer. Jesus, ele não chega atrasado, né? Imagine só os discípulos chegando já na beira da praia e Jesus estava atrasado lá no caminho para vir fazer a surpresa para eles. Não, Jesus estava na hora certa. Jesus chegou próximo à praia, preparou ali um fogo, pegou alguns peixes. Eu quero crer que Jesus pegou os peixes, obedecem Jesus. Amém? Jesus pegou os peixes ali do lado, na frente dele, das águas. E os discípulos foram lá procurar peixe lá na frente do mar. Jesus pega o peixe, traz e começa a assar aquele peixe. Quando os discípulos chegam a mais ou menos 100 metros de onde Jesus estava, eles param o barco. Jesus sabe que é eles. Olha a pergunta no capítulo 21 de João. Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Deixa eu achar aqui. João 21. Versículo 5. Jesus diz: filhos, tende alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Não bastasse todo o sufoco que eles passaram durante a noite, eles não tinham nada para comer, né? E Jesus, ou seja, Jesus falando com eles,
ou seja, a 100 metros de distância, Jesus teve que gritar, falar alto. Eles disseram não, eles não reconheceram a voz de Jesus. Quanto mais distante nós estamos de Jesus, nós não reconhecemos mais a sua voz. Pedro estava a uma certa distância de Jesus. Eles não reconheceram a voz de Jesus. Aí, teve um discípulo que, João, versículo 7, ele disse para Pedro: Pedro, é Jesus que está lá na beira da praia, falando com... Teve um que reconheceu a voz de Jesus. Quando nós estamos na noite do choro, nós precisamos ouvir o que Deus está conosco. Porque a noite não pode passar em vão, ela tem um propósito. Eles passaram a noite toda sem pescar nada. Quando chegaram a 100 metros da praia, Jesus diz para eles, no versículo 6, lançai a rede à direita do barco, e vocês vão achar. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles que Jesus estava junto com os discípulos, que a noite não passou em vão, ela tinha um propósito, e o propósito é como se o final da noite fosse fechado de ouro, na nossa linguagem. A pesca foi completa, foi concluída. Pescaram 153 grandes peixes. E olha o coração de... Porque quando João fala para Pedro, eles ainda estão a 100 metros de distância de Jesus. Quando João fala para Pedro, é Jesus que está lá nos chamando. Gente, o desespero de Pedro é visto no versículo ali. Pedro, beleza. Pedro poderia. Beleza, Jesus está lá, vamos lá encontrar com ele então. Mas o que Pedro fez? Olha aqui o que Pedro fez. Pedro pulou do barco, se lançou ao mar. Ele se antecipou dos demais discípulos. Ele pulou do barco e foi depressa encontrar com Jesus. Porque ele tinha algo para ser resolvido. 7 discípulos, a 100 metros de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado, veio se apresentar para eles. Pedro ali no Senhor, aquele desespero de culpa, porque ele havia negado Jesus, e ele não teve oportunidade de se encontrar com o mestre para se retratar. Agora quando João diz a ele, é Jesus, era o que ele queria, Jesus. Pedro não queria nada além de Jesus. Enquanto os outros ficaram ali, ele depressa se vestiu e se lançou do barco
e foi depressa se encontrar com Jesus. Quando nós estamos longe de Jesus, por algum motivo, se por algum motivo você se distanciou de Jesus, talvez você fez alguma coisa, talvez você tenha culpa dentro de você, fica culpado, se sente culpado por algo que fez, motivos diversos, e isso afastou você de Jesus. E essa distância hoje impede você de ouvir Jesus. Mas Jesus, Ele está te esperando com um cafezão. Então basta saber se você quer sair do barco e tomar um café com Jesus. Tomar um café com o Mestre. Comer peixe assado com pão. Pedro não está bem. Está melhorando. Começou a melhorar. Porque o dia começou a raiar. Eles vêm. Os discípulos todos vêm. Porque discípulo que é discípulo, ele pode até se afastar. Mas quando Jesus chama, ele volta. Ele vem. Porque ele não se tornou um lobo. Ele é uma ovelha. E apenas se afastou. Porque o passado dele está aqui. Ninguém nunca poderia apagar o que Pedro viveu. Talvez você até se afastou, mas ninguém nunca conseguiu apagar da tua memória o que você já viveu com Jesus. Talvez você se afastou, está passando pela noite, não tem pescado nada, a engrenagem ao invés de encaixar para girar, os dentes encavalaram e a engrenagem não roda como é para rodar. Se está afastado, Jesus quer trazer de volta para o ministério. Chamou e o discípulo obedece. Eles vêm até Jesus. Deixa eu me policiar aqui para mim não fugir. Versículo 9. Desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ou seja, é como se alguém dissesse: o café está pronto. Vamos tomar café? Às vezes em casa a gente prepara o café lá, vamos pegar a nossa filha no quarto, vamos tomar café? Ela sabe que já está pronto. E ela vem correndo, ela já sabe a cadeira dela. Ela já vai certinho na cadeira dela. Ela sabe que tem um café esperando ela. Porque provavelmente outros cafés semelhantes já existiam. Eles vêm, os discípulos vêm e está ali aquela surpresa. Jesus sabia que os discípulos estavam com fome. Jesus não tinha só uma palavra de ânimo, Jesus tinha o alimento na hora. O que os discípulos precisavam naquele exato momento, a noite inteira sem comer, sem pegar nada, estavam famintos. Porque quem está distante de Deus está faminto. Mas Jesus quer saciar a tua fome e a tua sede com um
cafezão da manhã. Gente, já está pronto. O café está pronto ali. Tá? O peixe assado, pão. Mas Jesus, ele diz para Pedro: dá alguns dos peixes que vocês pegaram aqui para. Vocês acham que Jesus havia pegado 5 peixes? É um exemplo, tá? 5 peixes Jesus assou. Vocês acham que Jesus achou muito pouco aqueles peixes? Por isso que ele mais alguns para os discípulos. Dá mais alguns peixes aqui para a gente colocar junto para assar. Vocês acham que Jesus, no seu imenso poder e sabedoria, pegou pouco peixe para daí usar os peixes que eles pescaram para assar? Não. Jesus queria, chamando o peixe, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo agora, chamando o peixe ali junto para o peixe dos discípulos, para assar. É como se Jesus estivesse fazendo uma aliança com os discípulos de novo. Colocando tudo no fogo. O peixe de Jesus já está no fogo. E agora Jesus quer o peixe dos discípulos ficar no fogo também. Porque eles precisavam disso. Principalmente Pedro. Então se você... E eu estou falando isso para alguém, ou alguém, alguns. Aqui eu estou falando para algumas pessoas. Se você está distante de Jesus, Jesus está te chamando para tomar café com Ele. E Ele quer renovar a aliança com você. Renovar, colocar você no fogo de novo, porque você precisa entrar no fogo. Digamos que esteja o peixe lá, está vivo, está na carne, está vivo, precisa morrer. E o peixe morrendo, entra no fogo e começa a queimar, junto com o peixe de Jesus. Numa linguagem figurada, é como se na brasa, aquele fogo, aquele peixe em cima, é como se o coração de Jesus estivesse ali. E é como se Jesus estivesse querendo o teu coração também, para ser colocado junto no fogo, para vocês queimarem juntos, 2 corações, e o seu coração vai ser aquecido com o fogo que Jesus preparou. Você vai ser queimado com o fogo que Jesus preparou. Será queimado na brasa de Jesus. Mas precisa vir e participar dessa aliança novamente. E vocês vão comer juntos novamente. Vocês vão comer juntos novamente, como já comeram. E se há algum acerto para fazer, vocês vão se acertarem. Porque você vai estar ali, está diante de Jesus ali. As pendências. E para concluir, no mesmo capítulo 21,
Jesus está com os discípulos comendo. Agora Jesus vai conversar com Pedro. Pedro precisava ser restaurado. Jesus, ele conversa com Pedro e faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Ou seja, mais do que os discípulos? Pedro disse, eu amo o Senhor. Primeira vez. Segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta. Por que Jesus não se contentou só com uma resposta de Pedro? Mas Jesus faz a segunda vez a mesma pergunta e faz a terceira vez a mesma pergunta. Por que teve que perguntar 3 vezes para Pedro a mesma pergunta? 3 vezes. Por que Pedro estava com a sua alma machucada, se sentindo culpado? Eu falei há pouco que Pedro começou a regredir depois que ele negou Jesus. Qual foi o episódio marcante que Jesus profetizou antes de Pedro negar ele? Jesus havia profetizado que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes darás. Gente, aquele 3, Massal, eu creio. A Bíblia não diz, mas eu creio pela circunstância. Aquelas 3 negações que Pedro fez em relação a Jesus, eu creio que o diabo usava aquilo na cabeça dele, sempre. Você negou 3 vezes. Você negou 3 vezes. Você negou 3 vezes. Você errou 3 vezes. Você errou e errou. Jesus sabia que aquela era a raiz para levantar Pedro novamente. Jesus sabia que aquele era o cerne da situação que incomodava Pedro, que estava fazendo com que Pedro ficasse para baixo. Então Jesus faz a pergunta para Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Jesus usou essa estratégia de 3 para curar o coração de Pedro. E nas 3 vezes, Jesus diz: você cuida das minhas ovelhas? Você apacenta as minhas ovelhas? Você pastoreia as minhas ovelhas? Jesus chamando novamente Pedro para aquele lugar que ele não deveria ter saído. Jesus está colocando Pedro novamente no lugar devido dele. Jesus colocando Pedro de novo onde era para ele estar. Onde é para estarmos? Onde Jesus quer que nós estejamos? Talvez nós estamos fora do lugar. Jesus quer nos reposicionar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero convidar a vir aqui você que precisa tomar esse cafezão com...
um cafezão com Jesus. Sair de onde está, que sabe que está distante de Jesus. Eu não estou falando para quem está ali já. Eu estou falando para quem sabe. E quem sabe que está distante de Jesus, tem que ter a humildade de saber que está distante de Jesus. E vir novamente para tomar um café com Jesus. Quer tomar um café com Jesus? Nós queremos tomar um café com Jesus. Alguém quer vir aqui para sair da distância e retornar, aquecer e queimar o peixe, no caso, o seu coração? Não? Alguém? Tem um peixe aqui que quer queimar. Aleluia. Vamos, peixes. Venham queimar. Peixe precisa queimar. E esse queimar é uma aliança. Onde você vai aproveitar o calor da brasa que já está ali para queimar o seu coração. Nós vamos orar. Quem quer queimar mais? Algum peixe? Peixe do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Esse é um momento espiritual e não carnal. Esse é um momento onde nós estamos olhando para o mundo espiritual. Esse é um momento onde nós não estamos brincando. A gente fala brincando, mas é um momento sério, onde o nosso coração precisa entender quem nós somos em Deus. O coração precisa entender que se nós estamos longe de Jesus, nós precisamos retornar para Ele agora. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Se nada está dando certo durante a noite, é sinal que alguma coisa está errada. Se algo está dando errado, eu preciso tomar uma posição, eu preciso mudar. Eu preciso entrar no fogo. Se eu estou vivendo de carnalidade, se eu estou vivendo uma vida errada, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aleluia. Nós precisamos mudar. Se nós estamos longe de Jesus, nós precisamos retornar. Nós estamos na igreja para ouvir uma palavra, não para o nosso gosto, para saber, eu gosto dessa parte dessa palavra, mas eu não gosto daquela parte. A palavra é uma só. A palavra é que nós temos que consertar a nossa rede. A palavra é que nós precisamos retornar para Jesus. Aleluia. A palavra é que nós precisamos voltar para Ele. Eu estou falando para alguém que quebrou uma aliança com Jesus. Não há essa aliança. Aí Jesus está hoje convidando você a retornar numa aliança. Retornar na aliança. Aleluias. O Espírito Santo te convida nessa manhã para retornar para a aliança, para fazer aquilo que você começou
porque a obra ainda não terminou, a obra ela apenas começou, a obra ainda não terminou. Aleluias, aleluia. Mais algum peixe quer vir queimar? Aleluia. Pai, nós oramos nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Oramos, Deus, por estas pessoas que querem se aproximar de Ti. Oramos por estas pessoas que querem renovar uma aliança contigo. Oramos por estas pessoas que querem colocar o seu coração novamente para queimar no teu altar. Eu oro, Pai, que o Senhor venha queimar estes corações. Eu oro que o Senhor venha firmar estes corações. Eu oro que o Senhor venha falar com eles, dando forças. Que a noite possa ter acabado e que o sol da alegria venha raiar sobre a cabeça deles. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, no Teu poder para fazer diferente, para fazer com que nós estejamos firmados em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero chamar aqui o Ney. Venha cá, Ney. Palavra boa, palavra gostosa. Eu fiquei meditando ali, permita-me falar um pouquinho. Não querendo acrescentar nada, mas só que veio na minha mente assim que quando Jesus chamou Pedro, ele estava pescando, né? Vem, siga-me que eu vos farei